Que bom ver você por aqui, pois este vídeo está imperdível. Fique por dentro de tudo o que está acontecendo agora. Antes de começarmos, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Hoje vamos trazer uma notícia imperdível que você precisa conhecer. Então fique ligado, porque a informação que vem a seguir pode impactar diretamente o seu dia a dia. A confirmação de que o presidente Lula, que trouxe falando sobre um cancelamento do visto de Darren Beattie, que é um assessor do Donald Trump, passou a repercutir bastante em Washington e pode abrir um novo capítulo de tensão diplomática entre os dois países. O Eliseu, esse assessor estava com viagem marcada para o Brasil quando teve o visto dele cancelado. Uma viagem que seria justamente para visitar Jair Bolsonaro. E aí a gente viu essa decisão de Lula, o visto dele foi suspenso. Sob qual justificativa? Conta pra gente. Oi, Bia, muito bom dia novamente para você, para o Cine e para todos que acompanham o Jornal da Manhã. Essa situação é tema da minha coluna no site da Jovem Pan. De antemão, já quero convidar o nosso ouvinte, telespectador internauta a acessar www.jovempan.com.br. Vai lá na aba Colunistas, Eliseu Caetano, e eu te trago todos os detalhes das repercussões e dos desdobramentos que devem vir por conta do cancelamento do visto de Darren Beattie. Ele que é assessor, um dos assessores do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tinha viagem programada para o Brasil para realizar uma série de eventos diplomáticos, dentre eles um encontro com o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que havia sido, inclusive, autorizado pela Justiça brasileira. Depois de que a informação vazou para a mídia brasileira, principalmente, de que esses encontros também teriam como tema um possível assunto envolvendo o PCC, Primeiro Comando da Capital e Comando Vermelho, para que essas organizações criminosas se tornassem organizações terroristas pelos Estados Unidos, esse temor de uma possível retaliação americana ao Brasil talvez tenha feito com que o governo do Brasil decidisse por cancelar esse visto de maneira unilateral. Aliás, essa decisão foi inclusive comentada pelo presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante um evento. Ele disse em alto e bom som, de microfone na mão, que enquanto o visto do ministro da Saúde e da família dele não fossem liberados para que eles pudessem entrar nos Estados Unidos, que ele também não liberaria o visto para o assessor de Donald Trump, numa espécie de toma lá, dá cá. As autoridades americanas ainda não se posicionaram oficialmente sobre essa decisão do governo brasileiro de cancelar o visto do assessor americano, mas essa repercussão foi imediata, não apenas na mídia mundial, mas principalmente aqui em Washington, D.C., aqui na capital americana, e abriu uma nova tensão diplomática entre os dois países. Ele pretendia viajar para o Brasil para visitar também o Bolsonaro, mas para fazer outras agendas também. E daí a decisão veio depois que o ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Alexandre de Moraes, negou a autorização para o encontro entre eles dois. A corte considerou, a corte brasileira, que a visita poderia representar interferência externa em um processo judicial brasileiro, especialmente em ano eleitoral. A justificativa oficial do Brasil, como eu disse, veio na voz do próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dizendo o seguinte, abre aspas: aquele americano que disse que viria visitar Jair Bolsonaro foi proibido por mim mesmo de vir ao Brasil, fecha aspas. E daí ele adicionou a questão do ministro, do visto do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que foi revogado no ano passado por Washington. Uma outra justificativa que também foi citada pelo Itamaraty foi que o assessor de Donald Trump teria omitido ou até mesmo distorcido o verdadeiro objetivo da viagem no pedido do visto apresentado pelos Estados Unidos. E daí a imprensa inteira, obviamente, está falando sobre isso nessa segunda-feira. Reuters, The Guardian e até a Al Jazeera lá no Oriente Médio. A gente vai seguir daqui acompanhando essas e outras notícias do dia. Eu volto já já, aqui no Jornal da Manhã. Obrigada, Eliseu Caetano. E a coluna está aqui, olha, para você acessar, saber mais sobre esse assunto que está repercutindo muito na imprensa internacional. A Jovem Pan trouxe antes e está aqui na coluna do Eliseu Caetano. É só você acessar jovempan.com.br que vai encontrar lá na aba Colunistas, Eliseu Caetano, revogação de visto de assessor repercute em Washington e pode gerar resposta diplomática. Vamos também trazer esse assunto para análise aqui com Lucas Merreiro e Roberto Mota. Ô Mota, justificativa
justificativa do Lula foi bastante pessoal no discurso. Ele falou que eu cancelei porque ele também suspendeu a entrada do meu ministro nos Estados Unidos. Como que você avalia essa possível escalada de tensão entre Estados Unidos e Brasil, justamente em um momento que a gente está falando, né, Mota, de segurança pública, porque a agenda de Biri seria PCC com Bolsonaro. Isso é um besterol sem limites, Bia. Não há outra forma de classificar isso. Outra observação que a gente tem que fazer: Bolsonaro está sem direitos políticos, preso em regime fechado, internado em uma UTI, mas continua no centro da política nacional. Você vê, no momento em que a geopolítica mundial está de cabeça para baixo por esse conflito entre Estados Unidos e Irã, o governo do PT decide mais uma vez tomar partido do lado errado. E aí inventou essa bobagem que é uma represália pelo visto do ministro, que ninguém mais se lembrava disso. É só importante lembrar aqui, o ministro não teve o visto recusado. Ele recebeu um visto limitado. Ele só podia ficar em torno de 2 milhas ao redor do prédio das Nações Unidas. E aí não ia poder fazer compras, provavelmente não ia poder visitar o Mickey, resolveu não ir. Eu acho que esse besterol só tem uma explicação. É a intenção de criar um fato para servir como cortina de fumaça e desviar o foco de onde ele deveria estar, no escândalo do Master. Um escândalo com potencial de mudar tudo no Brasil na próxima eleição. Fala, Lucas Merreiro. Realmente é uma postura birrenta do Lula, para dizer o mínimo, né? Ah, não, vou bloquear aqui, vou revogar o visto do assessor do Trump, enquanto o Trump não liberar o visto do meu ministro da Saúde. Veja, eu até entendo um pouco a birra, vai. O Trump não precisava manter esse visto bloqueado, né? Agora, para que entrar nessa rusga com os Estados Unidos? Para que acirrar as tensões quando a gente poderia muito bem nos aproximarmos um pouco mais dos americanos? Veja só, no cenário global atual, os Estados Unidos, eles estão com a relação com a União Europeia um pouco deteriorada. É uma relação que vem se desgastando ao longo dos últimos anos aí. E por conta disso, os Estados Unidos já vêm buscando aliados em outros setores, em outras posições estratégicas, melhor dizendo. Os Estados Unidos vêm buscando aliados na América do Sul, na África. Os Estados Unidos chegou até a estender a mão para o Brasil e oferecer uma cadeira naquele Conselho de Paz lá que o Donald Trump inaugurou, né? E o Brasil, ao invés de aproveitar essa oportunidade histórica de se aliar, ficar um pouco mais próximo dos Estados Unidos e conseguir obter alguns benefícios com isso, não. Quer ficar de birra, quer fazer rusga. Por quê? Porque o Lula prefere se aliar com a China, com a Rússia. Mas qual foi o grande benefício que essa aliança com a China e com a Rússia nos deu até hoje? Eu sou a favor, sim, que o Brasil se alie estrategicamente com o país que for mais interessante para o Brasil. Se for os Estados Unidos, ótimo. Se for a China, ótimo. Mas não tem sido o caso. O Lula poderia aproveitar essa oportunidade para se aproximar um pouco mais dos Estados Unidos. Mas não, prefere ficar comprando brigas desnecessárias e irresponsáveis. Que legal ver que você chegou até aqui no vídeo, então queria te pedir um favor. Você me ajuda a crescer esse canal? Maravilha. Então dá aquele like para ajudar a divulgar o vídeo e se inscreve em nosso canal. Deixa seu comentário, porque amo ler todos os comentários e responder um por um deles. Vou adorar te ver novamente por aqui. Te vejo em breve. Até mais.